Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e estamos aí na 30ª semana. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá bom? Então pessoal, nessa aula de hoje, tá? Mas ainda dentro daquele tema de reflexão e refração, eu quero hoje abordar isso aqui de uma maneira bem prática, tá? Apresentando uma situação bem intuitiva, bem fácil de se conceber, que é justamente a reflexão e a refração de ondas transversais em cordas, tá? De maneira geral, ondas em cordas. Então, percebam bem uma coisa, tá? A reflexão nós vimos que consiste, tá? Simplesmente, como o nome já diz, né? A reflexão de uma onda. Quando uma onda incide sobre uma determinada superfície, ela acaba sendo refletida, tá? E esse é o fenômeno da reflexão, tá? Ou seja, no momento que eu estou falando aqui, ó, dentro desse quarto, tá? Quando eu falo, eu produzo ondas mecânicas, tá? Que são ondas sonoras. Essas ondas, elas incidem sobre a parede, depois elas refletem e vem até mim. É por isso que eu consigo me ouvir, tá? É também por esse motivo, pelo motivo da reflexão das ondas, tá? Eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, quando você está em um quarto vazio, né, você consegue ouvir o eco, tá? O fenômeno eco, ele é mais fácil de acontecer em um quarto vazio, justamente por qual motivo? Pelo motivo de não haver móveis, não haver objetos. Então, a onda que você produz, ela se propaga, bate nas paredes, incide nas paredes, elas são refletidas e você ouve, tá? Quando esse quarto está ocupado com móveis, seja cama, guarda-roupa, armário, sei lá, poltrona, sofá, cadeira, esses móveis, eles acabam absorvendo o som. Então é por isso que não tem eco em uma sala que possui muitos objetos, que possui muitos móveis, tá certo? E o fenômeno eco é justamente o fenômeno da reflexão, tá? Já o fenômeno da refração, que a gente vem discutindo há mais ou menos 2 aulas, consiste justamente na passagem de um meio, tá? Quando a onda ela se propaga em um determinado meio, tá? E ela passa a se propagar em outra, daí ela sofre o que nós chamamos de refração, tá? Quando ela passa a se propagar em outro meio, acontece uma mudança em sua velocidade, tá? E essa mudança na velocidade é o que nós chamamos de refração, tá bom? Pronto. Então, nós vamos estudar esses 2 fenômenos só que em cordas, tá bom? Tem um caso bem particular da atuação desses fenômenos em objetos cotidianos, tá? Então, aqui nós temos uma corda, pessoal, tá? Nós temos uma corda, onde nessa corda nós podemos produzir aqui uma onda. Então, observe aqui, ó. Eu coloquei aqui um oscilador, tá? Esse oscilador ele produz uma onda nessa corda e essa onda ela se propaga. Eu acredito que inclusive eu já mostrei isso aqui em alguma aula para vocês, tá? Se eu não me engano foi na aula que eu expliquei as características de uma onda: frequência, amplitude, comprimento de onda, etc. Tá? Pronto. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, um pulso de onda. Eu vou produzir aqui um pulso, tá? Produz aqui um pulso, é como se eu tivesse uma corda e fizesse um movimento assim, tá? Um movimento de cima para baixo ou de baixo para cima, não importa. E esse movimento produzisse um pulso e esse pulso ele se propaga. Acontece que neste caso aqui, essa corda ela tem um comprimento indefinido. Na verdade, neste caso aqui, ela é até infinita. Então, uma vez que eu produzo esse pulso, se eu considerar uma situação onde não existe amortecimento,
ou seja, não existe perda de energia elástica, então esse pulso ele vai se propagar indefinidamente, tá? até o infinito. Só que essa situação é impraticável, até porque ninguém tem uma corda infinita, tá? Normalmente uma corda ela sempre termina amarrada ou presa em uma determinada extremidade. Então, vamos imaginar aqui que nós prendemos essa corda através de um anel, tá? E esse anel ele passa por fora, tá? Não, por dentro desse anel passa um eixo. Você pode imaginar que seja uma barra de ferro, de tal maneira que esse anel ele consegue deslizar, tá? Deslizar sobre esse eixo, certo? Pronto. Então, ó, percebam uma coisa. Na medida que nós iremos produzir um pulso, tá? Vou produzir um pulso aqui. Como esse pulso ele vai encontrar uma barreira, nesse caso a barreira vai ser aqui, ó, o término da corda, então naturalmente é de se esperar que ele seja refletido, tá? Que esse pulso ele seja refletido, tá? Só que o que nós vamos observar aqui é justamente como ocorre essa reflexão. Então perceba que a extremidade da corda ela está presa, porém ela está solta, ela está livre. Ela tanto pode subir como pode descer. Tá? Então vamos produzir aqui, ó, um pulso. Então, estamos aqui, ó, produzindo o pulso. Observamos, ó, que ele vai se propagando para a direita, né? Ele vai se propagar para a direita. Nesse pulso aqui nós temos uma energia elástica, tá? Existe uma energia elástica nesse pulso. Então, ó, ele continua se propagando para a direita. Quando ele chega aqui neste ponto, perceba que esse anel faz com que a extremidade da corda ela fique solta, né? Então, ó, note que essas bolinhas aqui, ó, tá? Elas tendem a subir. Então, é por isso que nós vamos observar, ó, o movimento para cima. Subiu, pronto, foi refletido. Temos aí o pulso refletido. Perceba que esse pulso ele foi refletido, tá? Ele foi refletido em uma mesma fase. Como assim? Como esse pulso ele está para cima, perceba que o pulso incidente ele é para cima. Ó. Quando eu produzo um pulso aqui, ó, ele é para cima. No momento em que ele chega à extremidade, o anel se levanta e ele passa a voltar também para cima. Então aqui nós temos uma reflexão que nós chamamos de reflexão em fase, tá? Porque a fase da onda ela permaneceu, tá? O pulso que era para cima foi refletido para cima, tá certo? Pronto. Vamos observar só mais uma vez aqui. Então, tá aí o pulso segue. Aqui, ó, nós temos uma energia elástica. Essa energia elástica ela acaba se transformando aqui em uma energia gravitacional, até porque esse anel ele passa a ter uma altura. Essa energia gravitacional, tá, ela vai ser novamente convertida em uma energia elástica que vai fazer com que esse pulso ele seja refletido. Então, quando a extremidade ela é solta, então nós temos um pulso que ele é refletido em fase. Tá? Agora nós vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma extremidade fixa. Então, em vez de um anel, agora nós vamos prender essa corda. Então, essa corda agora ela está fixa. Então, ó, vamos produzir um pulso aqui. Ó. Produzimos um pulso. O pulso está propagando para a direita. Perceba, ó, que a tendência é dessas bolinhas aqui subir. Tá? É dessas frações da corda, desses pedacinhos da corda subir. Só que, como essa extremidade aqui ela está presa, então a corda ela não vai conseguir subir. Tá? Ela não vai conseguir subir. Como ela não vai conseguir subir, então a tendência é que ela desça, é que ela inverta o seu movimento. Tá? Como nós vamos observar aqui. Pronto, inverteu. Então perceba que a reflexão agora ela acontece, tá? Ela não acontece em fase, porque inicialmente o pulso
ele se propagava para cima, tá? Quando foi refletido, passou a se propagar para baixo, tá certo? Essa reflexão aqui, ó, observe novamente, inverteu a fase, passou a se propagar, tá, em uma fase contrária, tá? Isso acontece por quê? Por exemplo, pessoal, se eu quiser levantar essa mesa aqui, digamos que eu aplique uma força para tentar levantar essa mesa. Só que acontece que essa mesa, ela é muito pesada ao ponto de eu não conseguir. Então, se eu tento levantar ela para a mesa, se eu tento levantar, tá, essa mesa, se eu aplico uma força para cima e eu não consigo levantá-la, então a tendência é de eu ir para baixo, tá? É do meu corpo ir para baixo, tá? Quando eu faço essa força assim, ó, que eu não consigo levantar, a tendência é que eu vá para baixo. E é justamente o que acontece. Ou seja, se eu tenho uma barra de ferro aqui, tá, e eu tento levantar essa barra, eu tento levantá-la com tanta força, tá, que eu acabo tendo o meu corpo rebaixado, porque eu não consigo levantar. É o que acontece aqui. É o que acontece quando a extremidade ela é presa, ela é fixa. Então, quando a extremidade é fixa, existe uma mudança de fase. Aqui, ó, nesse extremo também é fixa, ó. Inverteu a fase. Mais uma vez, ó, inverteu a fase. Então, quando a extremidade é fixa, nós temos uma inversão da fase. Tá? Se eu colocar aqui, ó, a extremidade solta, observe, ó, que agora não vai inverter, ó. O pulso ele é para cima, tá? Só que aí ele vai refletir, ele vai ser refletido também para cima. Aqui ele vai inverter, ó. Inverteu. Só que agora o pulso é para baixo, vai encontrar a extremidade solta, também vai ser refletido para baixo. Aqui ele vai inverter, tá? E assim vai, tá? Isso é o que nós chamamos de reflexão. Então a reflexão ela pode acontecer em fase, tá? A reflexão ela acontece em fase quando a extremidade da corda ela está solta, tá? E ela não acontece em fase quando a extremidade da corda está presa. Tudo bem? Isso aqui vai ser importante para nós. Então, ó, voltando aqui para o nosso quadro, tá? Aqui nós temos, tá? Essa onda aqui, ó, para a extremidade livre, né? Essa onda aqui é a onda incidente, tá? Incidente, ela incide. E essa aqui é a onda refletida. Perceba que estão em fase. Então, tá aqui, ó, está em fase. Deixa eu só colocar aqui. Está em fase. Ou seja, o pulso refletido está em fase com o pulso incidente. Esse aqui é o pulso incidente. E esse aqui é o pulso refletido. Aqui, naturalmente, nós observamos que não estão em fase. Não estão em fase. Tá? Existe uma inversão. Isso aí. Tá? Na reflexão, quando a extremidade ela é presa. Pronto. Agora, vamos aplicar isso aqui, pessoal, para cordas com diferentes densidades. Então, vamos aplicar isso aqui para cordas, tá? Cordas com diferentes densidades. Então, ó, deixa eu adicionar uma figura aqui para você perceber isso aqui. Vamos lá. Adicionar uma imagem. Semana 30, segundo ano. Isso aqui, pronto. Essa aqui, ó, é a primeira imagem. Isso aqui, o que é que eu tenho aqui? Imagine que eu tenha duas cordas, onde essas cordas elas estão amarradas. Tá? Existe uma fronteira aqui, ó, que elas estão amarradas ou estão coladas.
tá? De maneira que essa corda A, eu pego a extremidade da corda A e eu produzo um pulso nela, tá? Vou produzir um pulso. Então esse pulso ele começa a se propagar na direção aqui da corda B, que é uma corda mais grossa, tá? Nesse caso, quando ele chegar aqui, ó, quando o pulso chegar na fronteira, perceba que essa fronteira é justamente o ponto que separa dois meios, o meio A do meio B. Então, quando esse pulso passar a se propagar pelo meio B, para o meio B, no meio B, então nós vamos ter aí um fenômeno da refração. Né? Porque lembrem-se que a refração é o quê? É a mudança de meio, que causa justamente uma mudança de velocidade. Então aqui nós vamos assumir a primeira coisa, tá? Vamos dizer que a densidade de B, tá? A densidade de B é maior que a densidade de A, tá? Isto é, B é mais densa, B é mais densa, tá? Que A. B é mais densa que A. Então, nesse caso, quando esse pulso encontrar essa fronteira, parte desse pulso vai se propagar, tá? Vai ser refratado e parte dele vai ser refletido. Então, note que neste caso aqui, quando esse pulso encontrar quando ele encontrar essa corda que possui um material mais denso, é feita de um material mais denso, tá? De maneira coloquial nós podemos entender como sendo um material mais pesado. Então, pessoal, quando esse pulso A ele encontrar essa corda B, que é uma corda mais densa, mais pesada, então parte dele vai ser refratado, tá? E parte dele vai ser refletido. Perceba que ele vai ser refratado em fase. Tá? Note que isso aqui é uma característica da refração. A refração ela não inverte a fase. Tá? No entanto, neste caso aqui, a parte que vai ser refletida, tá? Ela não vai ser em fase. Por quê? Porque quando esse pulso que se propaga em uma corda mais fina passar a encontrar a fronteira da corda que é mais grossa e mais pesada, tá? Para ele vai ser mais fácil inverter a fase e ser refletido, tá? Do que não inverter a fase e ser refletido. Então, o que nós vamos encontrar aqui, ó, o resultado disso aqui vai ser esta corda aqui, ó. Pronto. Aqui nós temos. Então, ó, o pulso refratado, tá? Não inverte a fase. Não inverte a fase, tá? Isso aqui é em regra, tá, pessoal? Sempre é assim. Em regra não há mudança de fase. Só que o pulso refletido inverte a fase. Então aqui, ó, inverte a fase. E por que inverte a fase? Porque essa fronteira, pessoal, como a gente está passando da corda mais fina para a corda mais grossa, funciona como se fosse uma extremidade presa, tá? De maneira que esse pulso aqui, ele não consegue, digamos assim, não consegue levantar essa corda como se fosse uma extremidade livre. Então, por isso a tendência é que ele sempre ele passa a ser invertido em uma fase invertida. Sempre ele passa a ser refletido em uma fase invertida, tá? Agora, se tratando dessa velocidade aqui, ó, da velocidade VB e da velocidade VA, note que a velocidade refletida, tá, ela é igual à velocidade incidente. Tá? Por quê? Porque a velocidade incidente e a velocidade refletida, tá? Não.
calma, aqui, ó. A onda incidente e a onda refletida, elas se propagam na mesma corda. Então, como a velocidade ela depende somente do meio, então a velocidade incidente e a velocidade refletida são a mesma, tá? São iguais. Tá bom? No entanto, essa velocidade aqui, ó, a velocidade VB, ela muda, porque mudou o meio, né? Então, não sei se você lembra, mas em aulas passadas nós discutimos a velocidade de uma onda em uma corda. Velocidade, deixa eu colocar em azul isso aqui. Tá, velocidade de uma onda, tá, numa corda. E nós vimos que essa velocidade ela depende de quê? Depende da força de tração, tá? Da força de tração, que é justamente a força com a qual a corda ela é tracionada. Tá? Quando eu apresentei essa expressão, não lembro se eu usei um F ou foi um T, mas não importa. O que importa é que este termo que corresponde à força de tração, dividido pela densidade, tá? Pela densidade da corda, pela massa específica que nós representamos por essa letra aqui, tá? Por esse Mi, uma letra grega. Então, note que se o Mi aumentar, tá? Se a densidade aumenta, então esse termo aqui do denominador aumenta, consequentemente a velocidade ela diminui. Então, neste caso aqui, ó, como a densidade de B é maior do que a de A, então isso faz com que a velocidade B, tá, ela seja menor do que a velocidade A. Tá? Que é a velocidade A. Perfeito. Agora, se nós tivéssemos uma situação contrária, deixa eu adicionar aqui, ó. Neste caso aqui, ó. Pronto. Neste caso aqui, nós temos um pulso, tá, que se propaga inicialmente na corda mais grossa, tá, e passa a se propagar na corda mais fina. Então, neste caso aqui, lembrem-se que o pulso refratado ele nunca inverte a fase. Já o pulso refletido, ele, neste caso aqui, ele não inverteu. Por quê? Porque essa fronteira aqui, ó, da corda grossa para a corda fina, funciona justamente como uma extremidade livre, tá? Quando essa corda grossa tentar levantar a corda fina, ela vai ter facilidade para isso, de maneira que o pulso refletido, tá? Ele é uma onda em fase, tá certo? Então, isto aqui é a descrição para uma situação contrária da primeira que nós apresentamos, tá bom? Já nesse caso aqui, ó, a velocidade B ela vai ser maior, né? Porque assumindo aqui, tá? Neste caso, assumindo aqui, ó, que a densidade de A é maior do que a densidade de B, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó, é o seguinte, é que nós temos velocidade é igual a força dividido pela densidade. Tá? Então, note que a onda agora ela vai passar a se propagar em uma corda que tem uma menor densidade, que é justamente a corda B, né? Se ela tem uma menor densidade, então a onda vai se propagar em uma maior velocidade. E é por isso que aqui nós temos que a velocidade B é maior do que a velocidade A. Tá? Ok, pessoal. Ok. Pronto. Então, eu espero que vocês tenham compreendido isso aqui. Tá? Vamos ver aqui dois exemplos aqui bem simples. Tá bom? Eu vou pausar o vídeo aqui, vou digitar o exemplo, que é para a gente entender aqui como é que essas coisas são aplicadas, tá? Como é que elas caem em problemas. Então, vou só pausar o vídeo e já vou digitar. Aqui, pessoal, olha só. Nós temos o seguinte aqui, né? Nos esquemas abaixo,
temos a representação de um pulso que se propaga em uma corda. Tá? Então aqui diz, o lado 1 representa o pulso incidente e o lado 2 representa o pulso após o ocorrido fenômeno de refração ou ambos. Diante do exposto, julgue os itens. Então a gente vai ter que julgar quais são verdadeiros e quais são falsos, né? Então aqui, ó, essa corda aqui, essa corda mais grossa, naturalmente a gente considera como sendo uma corda mais densa, tá? Do que essa corda fininha aqui. Então, na situação 0, nós temos aqui o pulso incidente, tá? Ele vai incidir aqui, ó, em uma fronteira com uma corda mais fina, uma fronteira que separa, tá, a corda grossa da corda fina. Então perceba, quando esse pulso passar aqui, o pulso refratado, ele nunca inverte o sentido, ele nunca inverte a fase. Então, ó, esse aqui, ó, é o pulso refratado, então está correto, que não inverte a fase. O pulso refletido, neste caso aqui, tá, também não vai inverter a fase. Por quê? Porque essa extremidade aqui, ó, funciona como, essa fronteira funciona como uma extremidade livre. Porque o pulso, inicialmente, ele se propaga pela corda mais densa, que encontra essa corda menos densa, mais fina, tá? Que reflete o pulso sem inversão de fase. Então, esse aqui está verdadeiro. Tá? Então, verde verdadeiro. Pronto, neste caso aqui, nós temos a propagação de um pulso, tá? Em uma corda simples, em uma extremidade livre. Tá? Isso aqui está livre. Tá? Percebam que tem um anel aqui que faz com que essa extremidade ela seja livre. Pronto. Nesse caso aqui, extremidade livre, não existe inversão de fase. Tá? A fase ela é refletida sem inverter. Então aqui, ó, correto também. Neste caso aqui, nós temos uma extremidade fixa. Ó. Temos aqui uma extremidade fixa. Na extremidade fixa ocorre uma reflexão com inversão de fase. Neste caso aqui não inverteu a fase, então isso aqui é falso. Pronto, aqui ó, temos inicialmente um pulso, tá? Que se propaga através de uma corda fina e ele vai encontrar uma fronteira com uma corda grossa. Então neste caso aqui, o pulso refletido não inverte a fase, isso aqui está ok, tá? Não, o pulso refratado, tá? O pulso refratado nunca inverte a fase, então está ok. Já o pulso refletido aqui, nesse caso, inverte a fase, tá? Porque essa fronteira com a corda grossa funciona como uma extremidade presa, tá? Extremidade fixa. Então isso aqui também é verdadeiro, tá bom? Beleza, pessoal, vamos fazer aqui um último exercício, tá? Para a gente fechar a nossa aula. Deixa eu pausar aqui para escrever. Aqui, pessoal, a última questão para a gente fechar diz assim, ó. Um pulso de largura igual a 2 centímetros propaga-se numa corda A no sentido indicado e atinge a fronteira F entre a corda A e a corda B, que é mais grossa que a A e feita do mesmo material. Tá? Então aqui nós temos um pulso, tá? Um pulso no formato aqui de um comprimento de onda, e esse pulso ele viaja aqui para a direita e ele vai encontrar essa fronteira aqui, ó, que separa uma corda B, tá? Que separa a corda A de uma corda B. Tudo bem? Então quando houver essa passagem da corda mais fina para a corda mais grossa, nós já vimos que vai acontecer tanto a refração quanto a reflexão, tá certo? Então, ó, vamos ver aqui o que é que os itens falam. Quais as larguras dos pulsos refletidos e refratados em F
sabendo-se que em B a velocidade de propagação se reduz à metade. Então, aqui é o seguinte, se a velocidade aqui é VA, então a velocidade refratada aqui, que nós vamos chamar de VB, é a metade de VA, é VA sobre 2. Tá bom? Isso é a questão que diz. Tá? Então ele quer saber justamente o seguinte, qual é a largura do pulso refletido e do pulso refratado. O pulso refletido vai ser a mesma. Tá? Então nós podemos de cara já dizer o seguinte, de cara já escrever assim, o comprimento de onda do pulso refletido, tá? Refletido é igual ao comprimento de onda do pulso incidente. Por quê? Porque é o mesmo meio. Se é o mesmo meio, é a mesma velocidade. Tá certo? A frequência sempre é a mesma. Tá? Então não muda nada. Tá? Não muda nada. Não muda nada em relação ao comprimento de onda. Tá? Já o comprimento de onda refratado, aí sim muda. Por quê? Porque muda de meio. Se muda de meio, muda de velocidade. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que a velocidade A é igual ao comprimento de onda A vezes a frequência. Tá? E a velocidade B é igual ao comprimento de onda B vezes a frequência. Então, nós podemos escrever isso aqui assim. Podemos escrever que a frequência é igual a sobre comprimento de onda A. E aqui, frequência igual a velocidade B, tá? Dividido pelo comprimento de onda B. Ou seja, nós podemos fazer uma igualdade entre essas duas expressões aqui, tá? Porque ambas são iguais, a frequência que não muda. Tá? Lembrem-se que a frequência ela depende somente da fonte. Então nós podemos escrever isso aqui assim, podemos dizer que VA sobre lambda B, VA sobre lambda A é igual a VB sobre lambda B. Nós queremos saber quem é lambda B, né? Então podemos inverter isso aqui, podemos colocar lambda A sobre VA é igual a lambda B sobre VB. Tá? Podemos pegar esse VB que está dividindo o lambda B e passar ele multiplicando, então vai ficar lambda B vai ser igual a VB dividido por VA vezes lambda A. Tá? Vou continuar aqui. Então, lambda B vai ser igual ao quê? Quanto é VB? VB é a metade de VA, né? Ou seja, é VA sobre 2. Tá? Vezes o lambda A, tá? Vezes lambda A, só que lambda A é igual a 2 centímetros. Né? Isso aqui dividido pelo VA. Pronto. Só que esse VA nós podemos cancelar. Cancelamos VA com VA. Então vai ficar somente o quê? Vai ficar somente 2 centímetros dividido por 2. Então esse aqui dá igual a 1 centímetro. Pronto. Então 1 centímetro é o quê? É justamente o comprimento de onda, tá? Do pulso refratado. Aí, o item B diz assim. Tá? Então, resposta, né? Resposta. A primeira resposta está aqui, que diz aqui que o pulso refletido é igual ao pulso incidente. E quanto é o pulso incidente é igual a 2 centímetros. Então, isso aqui, 2 centímetros. Tá? E aqui o pulso refletido, refratado, tá? É igual a 1 centímetro. Pronto. Acabou. Então agora ele diz assim, no item B ele pede: com desenhos, mostre os aspectos dos pulsos refletidos e refratados. Aí aqui a gente tem que lembrar do seguinte: o pulso refratado ele não inverte a fase, ou seja, ele vai
ele vai ser refratado desse mesmo jeito aqui. Com a diferença que ele vai ser mais estreito, né? Vai ter um centímetro de comprimento. Já o pulso refletido, ele vai inverter. Vai inverter por quê? Porque note que essa fronteira aqui, ó, essa fronteira com a corda grossa, funciona como sendo aquela extremidade presa. Então, ó, o nosso desenho vai ficar assim, ó, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Pronto, isso aqui é o pulso refletido, tá? E o pulso refratado, vamos dizer que a fronteira seja esta aqui, né? E o pulso refratado vai ser esse aqui, ó. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Pronto. Então este aqui é o pulso refratado. Pronto. Então esse aqui, ó, é a corda B, isso aqui é a corda A, isso aqui é a fronteira F. Tá? Com relação à distância, ó, isso aqui, ó, esse aqui, ó, lembre-se que ele vai ter uma distância de 1 centímetro, né? Foi o que a gente calculou. O pulso refratado vai ter o comprimento de 1 centímetro. O pulso refletido, nós vimos que ele tem o mesmo comprimento do pulso incidente. Tá? Portanto, isso aqui, ó, é igual a 2 centímetros. Então, nós temos o pulso refratado sem inversão de fase e o pulso refletido com inversão de fase. Tá? Pois bem, pessoal, então é isso. Finalizamos por aqui, tá bom? Olha, qualquer dúvida que você tiver, me procure pelo WhatsApp, tá? Que eu posso te ajudar a entender ou explicar de outra maneira para que você entenda melhor. Enfim, qualquer dúvida que você tiver, me procure pelo WhatsApp. Tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.